microfone. Pronto, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Tivemos um problema, estamos na verdade com um problema com a nossa internet fixa. Ela caiu poucos minutos, 5 minutos antes a gente começar a transmissão. Então eu tive que conectar o 4G, né, do meu celular para poder fazer a transmissão. Isso gerou esse atraso de alguns minutos aqui no início, mas ficamos felizes de estarmos aqui juntos, né, nesse momento para cultuarmos o nosso Deus, né, e Tatiana está aqui, vai acompanhar o chat, né? Vamos orar ao Senhor, em seguida vamos cantar, né? Vamos louvar a Deus. Nós vamos orar nesse momento. Gostaria que onde você estiver aí, você fechasse os seus olhos para nós orarmos a Deus. Querido Pai, queremos nesse momento nos colocar diante de Ti. Queremos louvar e bendizer o Teu nome pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor, que excede todo o entendimento, Deus. Queremos Te louvar pela Tua bondade, Tua presença em nossas vidas. E queremos colocar este culto diante de Ti, para que seja um momento de encontro contigo, que todos nós, onde nós estivermos, em casa, seja no quarto, na sala, onde nós estivermos nesse momento, sejamos não só conectados com a internet, mas sobretudo conectados contigo. Amém. Porque é por Tua causa que estamos aqui assim reunidos nesta hora. Consagramos a Ti este culto, consagramos a Ti as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Amém. Pronto, nós vamos louvar o Senhor. Vamos louvar com o hino do Cantor Cristão, o hino 579 do Cantor Cristão. Mas eu vou colocar aqui a projeção para que vocês possam acompanhar. Olhando para Cristo.
grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus me visto, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos passar para a leitura bíblica. Isabela vai fazer a leitura. Bela vai fazer a leitura do Salmo 27. E versículo 4. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pede ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Amém, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a busquei realmente. Tatiana pode compartilhar conosco as mensagens aí que estão online. Temos 14 dispositivos conectados, mas poucas pessoas se identificaram aqui. Então, Dislene, a irmã Lucinha, né, a mãe de Lu, pastor Iraquitã, Patrícia Elias e Luciane foi os que se identificaram. Então, você que ainda está escondido, dê um oi para a gente saber que você está aí, para mandar um abraço para você. Mas a gente sabe que várias pessoas se conectam, mas não querem assim, se expor. E há aqueles que vão se conectar depois, né, vão pegar o culto posteriormente, porque vai ficar salvo aí na plataforma, na digital. E no final das contas, que quase todos os betelinhos acabam participando do culto, ou na transmissão ao vivo, ou na transmissão já gravada na plataforma. Bom, as crianças vão cantar? Sim, vamos cantar. Vamos cantar? Então a gente vai cantar uma musiquinha que as crianças já conhecem. As crianças que estiverem nos assistindo aí, então, levantam do sofá, vão cantar com a gente, né? Tem Bia, vamos cantar? Toma, Bia. Não, ainda não. Pega a Bia. Toma, Bia. Levanta e Vamos lá, coloca gente. escondido. Vamos lá? Fica assim, Pode ó, soltar. com ele. Tá Tá bom? Vem pra cá. Escondido, sem aparecer. E eu Vamos fico lá. com ele. Vamos lá, vamos cantar. Vem, Bia, pra cá. Vem, Bia. Vem. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse o peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um
grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Mais uma vez. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Deus me fez assim, assim vou louvar. Agora pode brincar. Mas você pode brincar. Tá bom, então dá tchau pra todo mundo. Tchau! Por aqui. Leva aqui dela. Pronto, nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Hoje é primeiro domingo do mês, por ser primeiro domingo do mês, nós temos a ceia do Senhor. E vamos cantar um cântico que faz menção sobre a ceia, uma referência ao livro do profeta Isaías, inclusive profeta que vamos estudar na próxima quinta-feira, na quinta-feira à noite, né, no nosso dia de estudo bíblico. E é um trecho que é muito famoso, um dos trechos mais famosos do livro do profeta Isaías, ali no capítulo 53, que fala sobre o servo de Deus, que se entregou como ovelha, uma ovelha se entrega ao seu tosqueador, ele se entregou ali, levando sobre si as nossas transgressões, levando sobre si o nosso pecado, e através do seu sofrimento nós fomos curados, nós fomos sarados. Nós vivíamos desgarrados, cada um seguia para o seu próprio caminho como ovelhas sem pastor, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E por causa dele nós fomos reconciliados por Deus. Então, Cristo levou sobre si as nossas dores, é o que iremos cantar nesse momento. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que
Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos passar para a ceia do Senhor neste momento e vamos, nesta hora, pedir para você pegar o seu pão, pegar o seu vinho, ficar com eles em mão. E vou pedir para você também abrir as Escrituras na Epístola, para passar. Uhum. Já passar. Abrir as Escrituras na primeira epístola, né, do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, é o texto que nós costumamos ler na época, no momento que vamos celebrar a ceia do Senhor. Acho que é o texto mais lido nas celebrações da ceia, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, explicando, ele tentando corrigir determinados abusos, determinados excessos que estavam acontecendo na igreja de Corinto, justamente no momento da comunhão, no momento da ceia. E aí Paulo relembra aos coríntios como foi que Cristo agiu, como foi que Cristo oficiou essa ceia juntamente com os seus discípulos, para que nós fizéssemos de maneira semelhante. Então, capítulo 11 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 23, do versículo 23 até o versículo 26. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 26, que diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque, conclui o apóstolo Paulo, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Há poucos minutos nós estivemos cantando que Cristo tomou sobre si
as nossas maldições, tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, nós fomos curados. Jesus, como ele mesmo falou, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Então ele é o pão da vida. O ato que Jesus realizou com seus discípulos foi algo marcante e tinha toda a relação com aquilo que estava para acontecer nas próximas horas. E precisamos sempre fazer menção disso, porque a ceia significa isso. Eu faço isso em memória de mim. Então, horas antes dele ser preso, horas antes dele ser levado perante o Sinédrio, horas antes dele ser levado perante Pôncio Pilatos, que haveria de sentenciá-lo à cruz, à morte na cruz, horas antes da sua crucificação, da sua morte, naquela noite de quinta para sexta-feira, celebrando a Páscoa, era um período da Páscoa, era a celebração da Páscoa. Então Jesus se reúne com seus discípulos para realizar o ato conforme os preceitos da Páscoa judaica. E durante aquela refeição em comum que Jesus estava tendo com seus discípulos, ele pega o pão, dá graças ao Pai e depois entrega o pão aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Como dele todos vocês, façam isso em memória de mim. E depois ele pega o cálice, também dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todos ali beberam desse cálice e Jesus disse: façam isto em memória de mim. Então Jesus sabia muito bem, para ele estava muito claro que ele não iria mais passar muito tempo com seus discípulos. Em algumas horas, como eu falei, seria preso, crucificado, morto, ressuscitaria ao terceiro dia, no domingo, pela manhã, logo cedo, e ficaria aparecendo aos seus discípulos ocasionalmente por mais 40 dias depois da sua ressurreição, antes de subir aos céus, mas o seu tempo já estava curto, a sua presença entre os discípulos estava curta. E ele mesmo falou: olha, é necessário que eu vá para que o Consolador, o Espírito Santo, venha para dar prosseguimento no trabalho com vocês. Então Jesus sabia que tinha poucas horas, poucos dias com os discípulos, e ele já tinha dado a declaração a eles: façam isto em memória de mim. Façam isto em memória daquilo que vai acontecer comigo nas próximas horas. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz aqui no versículo 26, todas as vezes, porque todas as vezes que vocês comerem, todas as vezes que nós comemos deste pão, todas as vezes que nós bebemos deste cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Estamos trazendo à memória o sacrifício de Cristo por nós. E Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, diz o apóstolo Paulo. Quando nós ainda estávamos distantes de Deus, quando nós ainda não queríamos saber de Deus, quando nós não queríamos ser amigos de Deus, quando nós estávamos como ovelhas rebeldes, cada um seguindo o seu próprio caminho, Deus nos amou, teve compaixão, e o seu amor foi tão grande que na pessoa do Filho se fez carne, habitou entre nós, se tornou semelhante a nós, se submeteu a uma condição de humilhação, se submeteu à condição da morte da cruz por amor por nós, mas venceu a morte, ressuscitou e está exaltado acima de todas as coisas. Então estamos hoje, com o ato da ceia, trazendo à memória o amor de Cristo, o seu sacrifício por nós. Sabemos que o seu sacrifício na cruz não foi apenas um martírio, não foi apenas um gesto de amor, não foi apenas e muito menos um episódio casual, mas a sua crucificação foi a obra expiatória para a nossa reconciliação com Deus. Os nossos pecados foram lançados sobre ele. Ele tomou sobre si a nossa transgressão, tomou sobre si o nosso pecado, tomou sobre si a nossa culpa, sofreu a nossa condenação. Como homem, ele pagou o preço do homem para com Deus. E ressuscitou ao terceiro dia para provar tudo isso. Que aquilo que ele fez foi suficiente, foi eficaz. Então, neste momento, nós vamos
participar do pão, do cálice. Infelizmente não há aquela presença física em que nós podemos desfrutar daquela comunhão presencial. Podemos trocar os nossos cálices uns com os outros, podemos nos abençoar, podemos orar uns pelos outros, nos abraçar. Estamos impedidos, né, por enquanto ainda, mas virtualmente estamos unidos em nossa mente, em nosso coração, com Deus e uns com os outros também. Então, embora cada um esteja em sua casa, embora cada um esteja em seu lar, ou seja, onde estiver, de repente, mas estamos unidos em Cristo Jesus como uma única família e vamos participar desse momento de comunhão. Então, vamos orar nesta hora, vamos orar consagrando os elementos, consagrando o pão e o vinho, que são símbolos, apenas símbolos. O pão simboliza o corpo de Cristo, o vinho simboliza o sangue de Cristo, mas são símbolos que têm toda uma importância para a gente. Então vamos consagrar esses elementos, mas sobretudo consagrar as nossas vidas para este ato. Vou pedir para a Tatiana fazer sua oração. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te adoramos e te louvamos, Senhor, porque neste momento, mais uma vez, nós queremos lembrar, celebrar o teu grande amor por nós, que foi vertido, Senhor, ali naquela cruz, em forma de sangue, de dor, de sofrimento, mas que tudo, Senhor, foi por amor, foi por nos salvar, foi para nos livrar da morte eterna. Queremos te louvar, te engrandecer por esse amor que não tem fim, Senhor. E queremos nesse momento consagrar esses elementos, consagrá-los a Ti, Senhor, para que neste memorial nós possamos sentir a alegria da Tua presença, a alegria do Teu Espírito Santo, que renova a nossa força, renova a nossa fé e que tem nos acompanhado a cada dia. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, como disse o apóstolo Paulo, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e depois de dar graças ao Pai, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, façam isto em memória de mim. Então, em memória de Cristo Jesus, comamos todos o pão. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Nós temos o hábito de trocar os cálices para demonstrar que esta comunhão ao qual nós fomos inseridos pela obra de Cristo, essa comunhão com Deus, também se tornou uma comunhão entre nós, que somos discípulos de Cristo, que fazemos parte da família de Deus. Então, se por acaso você estiver com mais alguém perto de você, que também está participando da ceia, então troca o cálice com essa pessoa, caso você esteja sozinho, então, mas se tiver mais alguém, então troca o cálice e abençoe essa pessoa em nome de Jesus. Assim, em memória de Cristo Jesus, bebamos todos o cálice. Querido Deus, queremos te louvar, queremos te agradecer pelo teu amor para conosco. Agradecer por tua fidelidade, porque jamais tu nos abandonas, jamais nos deixas sós, jamais deixas de olhar para nós e de intervir, de agir em nosso favor. Queremos te agradecer, Senhor, porque mesmo enfrentemos dias maus neste mundo, embora passemos por tribulações, embora passemos por momentos de dor, momentos de aflição, de inquietação, de dúvidas, de medo, de receios, embora enfrentemos momentos sombrios nesta vida, tu estás conosco. A tua vara e teu cajado nos consolam, nos protegem. Assim sempre podemos contar contigo como nosso refúgio, como aquele que pode nos colocar em seus braços, nos acolher, e ali nós nos sentimos seguros, ó Deus. Obrigado por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado por tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Encerrando esse momento de ceia, vamos cantar a parte final da mesma música que estivemos cantando agora.
Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, Espírito de louvor. Jesus, recebe a adoração. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, hoje nós estamos contando com a presença do pastor Iraquitã para compartilhar a palavra conosco. É presença virtual, né? Então ele gravou uma mensagem, está ligado, está online, tá para ver se tem alguma mensagem, alguma coisa importante. Sim. Bom, pessoal, quem chegou depois, né? Deixa eu ver até onde eu li. Pronto. Depois chegaram Débora, a pastora Maria. Débora Alessandra é quem das duas? É de Carminha ou é a Branquinha? Bom, depois você Eita, fica. bom, Débora, você que é a Débora Alessandra, fala pra gente se é Débora de Carminha ou se é Débora Branquinha. Agora me pegou. Tá sem foto, né? Então não dá pra... Então, a pastora Maria Marques, obrigada, pastora, por estar aí conosco de sempre novo. conectada conosco, Maria. Nicinha, Rosemary, Ana Paz, Tati Paz, Márcio Lopes, Marlene, Janaína, Érica, Edivânia, minha cunhada, né, minha sogra, deve estar lá, Pamela, Edelson, pastor Mário, na verdade Elma. Vou assistir um pouquinho, depois vou para o daqui de São Lourenço. Então, vários cultos, né, Elma? O ponto virtual que você participa de vários cultos. Obrigada pela presença. Só um pouquinho, né? Pronto, então, pronto. Pastor Iraquitã está dizendo, estamos aqui. Ótimo. Embora... A Art Family, se eu não me engano, é Elisângela, lá em São Paulo, é isso? Se eu não me engano, é isso. Por favor, identifique aí Art Family, acho que é Elisângela. Ainda estamos impedidos da reunião presencial. As autoridades de saúde, as autoridades do Estado entendem que ainda é preciso, Mata Sul, perdão, na região da Mata, Agreste, é necessário que ainda fique com essas restrições, tanto que o decreto, a portaria do governador do Estado indica que até final de julho deveremos continuar com as restrições que hoje nós temos. Algumas partes do Pernambuco, como a região metropolitana, já estão habilitadas a ter reunião presencial com várias restrições, com vários cuidados, mas a Zona da Mata e Agreste ainda não. Então vamos aguardar que as autoridades de saúde, né, percebam qual é o melhor momento para isso, e a gente, enquanto isso, continua se reunindo presencialmente, né, e nos preparando para quando o momento do culto presencial retornar. Mas vamos nesse momento acompanhar o pastor Iraquitã com a palavra de Deus e vamos atentamente ouvir o que o Senhor colocou no coração do pastor Iraquitã. Pastor Iraquitã, para quem não conhece, caso alguém seja conectado e não conhece, é pastor auxiliar ali na igreja Batista Independente Betel, em Ribeirão. Nós somos ele, estamos trabalhando como pastores. E até então, ele não teve a oportunidade para compartilhar a palavra, então hoje teremos o privilégio de ouvir o pastor Iraquitã. Vamos ouvir. A paz do Senhor, irmãos, me sinto feliz neste momento de estarmos aqui e juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor.
Gostaria que todos abrissem as suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 39. Epístola de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 39, o último versículo do capítulo 10, que diz assim: Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. É importante nós observarmos que nesse momento de pandemia, nesse momento de angústia, nesse momento de tristeza, sem sabermos o que vai acontecer amanhã, nós temos a tendência de desistir, de querer parar. E quando nós pensamos em desistir, nós observamos que desistir é algo que faz parte da vida. Alguns de nós somos focados, não desistimos por nada, mas a grande maioria, a expressa maioria, muitos outros de nós, a grande maioria acabam desistindo de algumas coisas no decorrer da vida. E aí a vida vai passando e algumas coisas que almejamos não conseguimos, não dá certo. Aí nós temos a tendência de desistir, nós temos a tendência de parar por causa do medo, da angústia, a depressão bate à nossa porta. É preciso nós entendermos que desistir faz parte da natureza do homem, da natureza humana. Mas nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Às vezes, não conseguimos entender alguns sentimentos que nos sobrevêm. E é nesse momento que temos medo e pensamos em retroceder e pensamos em parar. Mas, se queremos ter uma vida com Deus, existem algumas experiências que devemos aprender com grandes homens de Deus que estão na Bíblia. Em primeiro lugar, quando nós começamos a observar a vida do profeta Elias, em 1 Reis, lá no capítulo 17, em diante, podemos perceber que aquele grande homem de Deus, ele teve medo. O profeta Elias chega um dia a Acabe e diz que não iria chover, que Deus iria cerrar os céus. E isso aconteceu. E logo depois, Deus manda o profeta ir para perto do riacho Querite, para que lá ele fosse sustentado pelos corvos, e Deus o alimentava com pão e água daquele riacho, e os corvos lhe traziam pão e carne 2 vezes ao dia. Ele sentiu-se o cuidado de Deus, ele sentiu a providência de Deus. Logo depois, com a seca, o riacho secou e Deus agora providencia lá em Serepta uma viúva para cuidar de Elias. E quando Deus manda Elias até Serepta, Elias vê uma viúva que estava pegando gravetos para então fazer um bolo para ela e o seu filho, comer e logo depois morrer, porque não tinha mais nada. Mas foi para essa mulher que Deus conduziu Elias. E quando Elias viu aquela mulher apanhando os gravetos, diz: mulher, traz um pouco de água para mim. E quando ela entrou em casa para pegar, Elias disse: peraí, traz também um bolo para mim. Ela disse: meu senhor, eu não tenho, porque o que eu tenho, um pouquinho de farinha na panela, que eu vou fazer um bolo para depois comer com meu filho e depois nós morrermos, porque não tem mais nada. E Elias, mais uma vez, viu a grande providência de Deus, o grande cuidado de Deus na sua vida. Nós temos um Deus que cuida de nós em meio às pandemias, em meio à assolação de angústia e tristeza. Deus, ele permanece sentado no seu trono de glória e tem o controle sobre todas as coisas. Elias disse àquela mulher: faze primeiro para mim, porque da panela não vai faltar farinha até que Deus mande chuva sobre a terra. Quando percebemos também Elias lá no Monte Carmelo,
com os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azará, que Elias agora trouxe a Israel e disse: olha, vem cá, vocês irão saber qual é o Deus verdadeiro, se é Baal ou se é o Senhor dos exércitos que habita os céus. Então mandaram fazer holocausto, trouxeram 2 novilhos e Elias disse: vocês podem aí ver qual é o que vocês querem. E lá de manhã os profetas de Baal se cortaram, como todos já sabem a palavra de Deus, e nada aconteceu. Mas no momento que Elias começa a fazer o seu holocausto, preparar o altar do Senhor e busca a Deus, mesmo colocando água 3 vezes e faz a sua oração, Deus responde com fogo do céu. Depois da resposta de Deus àquela oração do profeta, Israel viu que há um Deus vivo em Israel que cuida do seu povo, um Deus que escuta a oração. Depois disso, Israel corre e mata os profetas de Baal, e quando Acabe chega e diz a Jezabel diz que mataria Elias da mesma forma, e Elias teve medo e fugiu. A Bíblia diz que Elias teve medo e fugiu. Capítulo 19, versículo 3 de 1 Reis. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E orou a Deus pedindo a morte e disse: tira a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Mas neste momento de aflição, neste momento de angústia, nesse momento de decepção, sem saber para onde ir, o que fazer, o Senhor visitou-lhe e trouxe pão, e ele foi fortalecido, e com aquele pão ele caminhou 40 dias e 40 noites. Em meio a essa pandemia, nós temos um Deus que cuida da sua igreja. Nós temos um Deus que, mesmo nós sendo falhos, fracos, mesmo nós sendo nada diante dele, ele se inclina para ouvir o nosso clamor. O Salmo de número 103, versículo de número 14, Davi diz que Deus olha para nós e lembra que nós somos pó. Deus tem ouvido a sua oração. Deus tem contemplado os seus momentos de fraquezas, os seus momentos de tristeza. E a minha oração neste momento é que o Espírito possa lhe trazer paz, lhe trazer segurança, lhe trazer esperança, porque nós não somos dos que retrocedem, mas podemos passar por tristezas, podemos passar por angústia, podemos passar pelo medo. Em segundo lugar, Davi, em 1 Samuel, capítulo de número 19, versículo de 18 a 24, mostra um grande sofrimento que aquele homem, Davi, passou. Depois que Davi recebe a unção de Deus, passa por alguns problemas sérios em sua vida que não tinha antes de ser chamado por Deus. Quando Deus chama, quando nós somos chamados por Deus, o tempo deixa de ser nosso e passa a ser do Senhor. O tempo, quando nós somos convocados por Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, o tempo deixa de ser nosso e passa a ser do nosso Deus. É nesse tempo que às vezes nós não conseguimos mais entender o que Deus irá fazer, o que Deus quer de nós. É só nós obedecermos. Em 1 Samuel, capítulo de número 22, versículos de número 3 e 4. Davi chega em Mispa, lá em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba que o Senhor fará comigo. Existia um momento na vida de Davi que o sofrimento era tamanho, era tão grande,
que Davi, mesmo confiando em Deus, não sabia mais o que iria acontecer. Tanto que ele tira sua parentela, tira seu pai e sua mãe dos termos de Israel, leva lá para Mispa, e lá em Mispa, ao rei Moabita, ele pede asilo e diz: posso deixar meu pai e minha mãe aqui, para que eu vá pelo deserto? Eu vou buscar a Deus, eu tenho que clamar a Deus para que Ele me diga o que vai acontecer, porque eu não sei mais de nada. E é isso que nós temos que entender, que existem algumas coisas que acontecem neste tempo de Deus para a vida daquele que fez a promessa. Existem momentos, e é esse momento que nós estamos passando, que nós não podemos entender o que vai além das nossas expectativas, e o sofrimento nos vem, o sofrimento bate às nossas portas, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em meio ao medo, em meio ao sofrimento, o Senhor está conosco. O seu Espírito nos fortifica, a sua graça nos conduz. Nós não estamos só. Em terceiro lugar, nós vemos Pedro. Lucas, lá no capítulo de número 5, versículos de número 4 e 6. A Bíblia diz que Pedro estava cansado, ele precisava de uma pescaria, eles passaram a noite inteira pescando, não conseguiram pegar absolutamente nada, estavam estressados, apavorados, o cansaço lhe batia à porta. Diz a Bíblia que Jesus vinha caminhando e chega perto do lago de Genezaré, do mar de Genezaré. Uma grande multidão queria lhe ouvir e Jesus pede a Pedro permissão para entrar no seu barco e de lá ministrar aquelas vidas que queriam lhe ouvir. E Pedro permite, e Jesus agora começa a pregar, começa a ministrar a palavra de Deus, e o tempo vai passando, e logo após, quando Jesus para, e olha que a pregação de Jesus não era pregação simples, nem pregação curtas, eram longas. Aqueles homens cansados que tinham passado a noite inteira trabalhando e não tinha pego peixe nenhum. Quando Jesus termina a sua pregação, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vai para aonde as águas são mais profundas. Existem momentos na nossa vida que o Senhor quer nos conduzir aonde as águas são mais profundas, para ter intimidade conosco. É interessante nós entendermos que antes de cuidar de coisas materiais, o Senhor quer cuidar, Ele precisa cuidar das coisas espirituais que você não percebeu, que eu muitas vezes não percebi. Pedro se preocupou com um peixe que não havia pego, passou a noite inteira, não havia pescado nada. Mas agora havia aberto o seu coração para ouvir ao Senhor. O Senhor lhe pede para entrar nas profundezas aonde as águas eram mais profundas. O Senhor hoje te convida, vem, nós estamos tendo tempo para buscar ao Senhor. Quantas vezes nós reclamávamos dizendo, não tenho tempo, a minha vida é uma correria, mas o Senhor neste tempo providenciou tempo para nós buscar a sua face. E quanto tempo nós temos perdido sem buscar a face do Senhor. Mas hoje Ele nos convida a entrar onde as águas são mais profundas, para termos intimidade com Ele. O Senhor iria provocar a pescaria, o Senhor iria chegar na vida de Pedro, mas é interessante nós entendermos que antes da pescaria, Pedro, e os outros que estavam com ele, tinha que aprender a confiar em Jesus.
E aonde estará a tua confiança? Aonde você tem depositado a sua confiança? Jesus, antes de provocar o milagre da pescaria, ele iria provocar em Pedro o milagre da palavra. Lá no versículo 4, Lucas no capítulo 5, versículo 4, Jesus poderia fazer o milagre ali mesmo. Como Pedro estava precisando de peixe, Jesus conhecia a necessidade de Pedro. Jesus poderia dar ordem aos cardumes de peixe para que viesse, mas Jesus não faz isso. E o que é que Jesus faz? Ele queria tratar com Pedro. Então o que é que Jesus faz? Querendo tratar com Pedro, ele tira Pedro de cena, ele tira Pedro de meio da multidão, ele tira Pedro dos holofotes, ele tira Pedro do meio da multidão para ter intimidade com Pedro. Jesus pode hoje querer te tirar de meio da multidão e você não está entendendo. Muitas vezes nós não estamos entendendo o momento que a igreja está passando. Mas eu quero te dizer agora, o Senhor tem o controle de tudo. Os homens se aperreiam, os homens tombam. Nós nos preocupamos, nos angustiamos, sofremos, nos irritamos. Mas o nosso Deus, ele não se irrita, ele não perde o controle, ele comanda o céu, comanda a terra, comanda o universo. O teu Deus tem o controle sobre todas as coisas. E quando ele quer abençoar, em meio às pandemias da vida, o Senhor peleja por aqueles que nele esperam. Embora que muitas vezes o Senhor irá nos tirar do meio da multidão, nos deixar sozinhos, solitários, para termos intimidade com eles. Às vezes é necessário nos afastarmos da multidão, é necessário o Senhor nos tirar do meio dos nossos amigos, é necessário nós sumirmos um pouco para termos intimidade. É só você e ele e você. E aí quando Jesus leva Pedro aonde as águas são mais profundas, Jesus manda Pedro lançar as redes. Jesus dá uma ordem a Pedro e diz: Pedro, lança a rede para a direita. Mas aí, neste momento, Pedro pode até questionar ao Senhor. Pode questionar lá no seu coração, no seu íntimo, a ordem de Jesus. Já é dia. A pesca é à noite. E à noite eu tentei por várias vezes e não peguei absolutamente nada. Pedro estava cansado. Pedro estava apreensivo. Pedro estava frustrado. E ninguém cansado, frustrado, produz nada. Ninguém com medo consegue produzir nada. Talvez Pedro, em seu pensamento, tenha perguntado em seu coração: mas como é que um carpinteiro pode querer me ensinar a pescar? Como é que um carpinteiro que só entende de pregos, só entende de madeira, só entende de construção de móveis, pode querer me ensinar que já sou pescador velho? Jesus era carpinteiro e não pescador. Eu imagino agora Pedro olhando para Jesus e dizendo: como é que o carpinteiro está querendo me ensinar a pescar? Só que nós precisamos entender algo. Só que nós precisamos entender uma coisa. O que nós precisamos entender é que podemos até conhecer o barco. Pedro podia conhecer do barco, Pedro podia conhecer a rede,
Pedro podia conhecer qual era o melhor dia, qual era a lua certa para essa pescaria, mas glória ao nome de Jesus, porque era Ele que conhece o mar e os peixes. É Jesus que sabia onde os cardumes estavam. E ali Jesus deu ordem para que os cardumes viessem até próximo àquele barco. Não desista, não desista. Não é momento de parar, não é momento de retroceder, não é momento de ficar pasmado. Levanta-te, ergue-te, não desista, obedeça, lance a rede. Embora que você esteja dizendo a noite é escura, trabalhamos a noite toda, não conseguimos nada, não sabemos o que vai acontecer, o cansaço me veio, o medo me atormenta, o sofrimento me traz uma dor que apavora minha alma, mas neste momento eu quero te dizer que tu tens um Deus que está no céu, que te diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Não é hora de retroceder, não é hora de parar, embora você se sinta cansado, afadigado, exausto, o Senhor está com você, Deus está com você, você não vai permanecer do jeito que você está, porque neste momento o Espírito de Deus está fortificando a tua alma, te trazendo paz e consolo, porque Deus é um Deus que te ama e que cuida de ti. Então, em primeiro lugar, não podemos retroceder, embora que o medo nos sobrevenha. Em segundo lugar, não podemos retroceder, embora que o sofrimento bata à nossa porta. Em terceiro lugar, não podemos retroceder se o cansaço nos sobrevém e não sabemos mais o que fazer. Mas em quarto lugar, quando nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo de número 9, Paulo, mesmo sendo um vaso escolhido, mesmo Deus tendo um propósito tremendo na vida daquele homem, mesmo Paulo tendo grandes revelações gloriosas do Senhor, mesmo Paulo vendo coisas e ouvindo coisas indivisíveis que o homem não é permitido falar, Paulo se sentiu fraco, Paulo teve medo, Paulo se cansou, Paulo se sentiu tão fraco e amargurado de espírito. E nessa fraqueza, nos diz a Bíblia que Paulo chegou a orar 3 vezes ao Senhor, que tirasse dele aquela angústia, aquele sofrimento. E olha que não foi orações curtas, não foi orações pequenas. Paulo orou incessantemente a Deus. Mas aí, o Senhor lhe disse, no versículo 9, no capítulo 12, versículo 9, Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo chega a dizer, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Na hora da angústia, na hora da fraqueza, na hora da tristeza, Paulo orou ao Senhor, Paulo pediu a Deus para que ele tirasse aquela amargura. E a resposta de Jesus para Paulo foi, Paulo, a minha graça é suficiente para você.
A minha graça, o meu favor imerecido é suficiente para você. A graça do Senhor, ela nos fortifica. A graça do Senhor é a causa de nós estarmos aqui. O Senhor nos ama. O Senhor está conosco. O Senhor não irá te desamparar. É só chamar o seu nome nos teus momentos de angústia, nos teus momentos de tristeza, nos teus momentos de sofrimento. Clama ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor é contigo. Entrega a tua vida sem medida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que essa palavra encontre os nossos corações, que o Espírito de Deus mova-nos para que possamos servir-lhe fielmente e com alegria. Deus abençoe os irmãos e até a próxima vez. Que o Senhor nos ajude. Amém. Diga, Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga, Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém, né? Aleluia. Essa canção tem como título, né, Canção do Apocalipse, porque ela está baseada, são trechos, na verdade, quase toda a canção são trechos extraídos do capítulo 5 do livro do Apocalipse, quando, numa visão gloriosa do trono de Deus, aparecem ali os seres viventes, aparecem pessoas glorificando Jesus, adorando Jesus. E aí, esses trechos aí se encontram quase todos eles no capítulo 5 do livro do Apocalipse, está aí a canção do Apocalipse, ou seja, a canção de louvor a Cristo que está registrada no livro do Apocalipse. É basicamente isso aí. Uma canção belíssima com uma letra belíssima. Pois bem, Tatiana tem algo a falar, né? Então, passa aqui para a Tatiana. Então, falando sobre a nossa campanha de missões, as ofertas, né, que os irmãos entregaram, enviaram, totalizou R$1.790. Glória a Deus por isso, Amém. né? Amém por isso. A gente poderia... Na verdade, eu não tinha noção, né, até onde poderíamos chegar. Mas aí a proposta do diácono Rinaldo, não é, que está comigo no departamento, é que tem algum dinheiro no caixa, que não era da campanha, não é muito dinheiro, tá? Mas a gente vai retirar de lá para completar R$2.000, certo? Pelo menos 2.000, então, para fazermos como a gente sempre faz, né? 50% para a CIB, 50% para a CIBIP, né? A Convenção Nacional e a Convenção Estadual, então, destinados a missões, esse valor. Só explicando que talvez alguns irmãos não lembrem ou não saibam, mas não tinha dinheiro no caixa. É o seguinte, o dinheiro que fica no caixa, guardado, são as ofertas de envelope de missões. Aquele envelope que os irmãos doam oferta todos os meses, tá? E esse dinheiro nós vamos guardando para atender alguma emergência de algum missionário, às vezes uma campanha que o missionário faz. Então, quando a gente junta algum dinheirinho melhor, a gente envia para algum missionário, para alguma campanha. O valor da campanha de missões, não. Ele não fica guardado, retido. A gente faz a campanha, coloca um alvo e quando a gente arrecada todo aquele valor, o alvo que a gente conseguir ultrapassar, geralmente a gente ultrapassa, então a gente já envia 50% para a Convenção Nacional e 50% para estadual. Como tem algum dinheiro guardadinho lá que é de envelope, então nós vamos retirar R$310 nesse caso para completar pelo menos R$2.000. Foi difícil, né? Realmente, Rinaldo se empenhando de lá para fazer a coleta e tudo mais. Eu me empenhando daqui com a Edivan, né, para a gente tentar fazer cultos de missões, enfim. Espero que tenha sido bom, né, apesar da distância, porque não foi fácil, né? Na verdade, para nenhum dos lados. Tá bom, irmãos? Então, assim, eu louvo a Deus, eu quero agradecer por você que ofertou. A gente sentiu falta de tudo, né? Na nossa campanha. A participação dos departamentos, né? Das crianças, as nossas cantinas maravilhosas, que não só a gente tinha delícias ali. Eita! Caiu um cisco no meu olho agora, viu? Ai, me desculpem. É meio difícil, né? A gente lembrar e saber como a gente tá longe agora. Mas assim, as cantinas eram verdadeiros momentos de comunhão, né? De confraternização. Então, o Rinaldo estava me lembrando hoje que com as cantinas, cada cantina a gente arrecadava em torno de R$400, R$500, né? Só de cantina. E às vezes a gente fazia 2 por mês, às vezes 3. Então, a minha esperança é que a gente vai voltar. Nós vamos voltar, eu não sei se teremos uma campanha presencial ainda esse ano, mas vamos orar. O dinheiro vai chegar onde tem que chegar e nós estamos felizes por isso. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Eita, estraguei o culto. Eu vou ler só aqui rapidinho para mudar de assunto, né? As pessoas que chegaram depois.
Você falou sobre participação? Ah, sim. É para não esquecer. É uma surpresa para os irmãos, tá bom? A partir da semana que vem, nós teremos aqui no culto, na live, algumas participações especiais. Só que é surpresa, tá bom? Então, os irmãos que estão em casa, continuem na expectativa e aguardem uma mensagem minha. Certo? E a gente vai ver. Teremos algumas surpresas a partir do próximo culto. Bom, falando rapidinho aqui, Elisângela confirmou que a Art Family é a família dela, né, que está lá em São Paulo. Débora Alessandra acabou esclarecendo que é Débora de Carminha, tá bom? Eu vou dar inclusive uma ideia, irmãos, uma ideia. Eu fiz um curso essa semana que era online e o professor falou assim: gente, pelo amor de Deus, coloca a foto aí, ó, na bolinha do YouTube, porque eu vou ver sua cara, né? Ele deu essa ideia porque apareceu muita gente anônima lá, colocava o nome. Mas bota sua fotinho lá no YouTube, porque a gente lhe vê também, né? Pelo menos pra gente identificar. Então, entrou aqui meu pai, o irmão Valdir também, é o esposo de Joelma. Vaninha também entrou. E a maioria das pessoas concordando, né, com a mensagem do pastor Iractan, foi uma bênção. Rafa Santos, a gente não sabe se é Rafa da irmã Fátima, tá bom? Rafa Santos disse aleluia, não sei qual é essa Rafa, se é Rafa da irmã Rafaela. Essa é Rafaela. Rogério, né, entrou aqui também, colocou aqui uma mensagem. Charles também, falando sobre o silêncio, Deus agindo no silêncio. Charles está falando que imagina toda semana como será esse reencontro na Betel. Minha gente, pois é, né? É difícil. Bom, eu acho que mais ninguém que entrou, né? Quem colocou mensagens aí, então, já foi quem estava, né? Tati está falando que é muito bom esse rodízio de pregações. Eu também estou amando, viu, Tati? Muito bom para todo mundo. Não foi feito antes por questão de limitações técnicas, tá? Sim. Então eu não dominava os mecanismos para a transmissão. Então depois que tivemos uma orientação técnica, né, de um amigo nosso, que fez uma escritoria, indicou o programa, orientou como usar o programa, então a gente passou a ter mais recursos para dispor da participação de outras pessoas. Então não foi feito antes por meramente limitações técnicas mesmo. Então depois a gente passou a usar esse outro programa que auxilia o YouTube, né, então aí a gente pode colocar imagens, colocar vídeos, então aí facilitou. Inclusive há outros recursos que a gente poderia usar, não está usando, porque não temos uma equipe para fazer um apoio técnico. Então, como eu sempre tenho dito, né, é muito complicado para uma pessoa só ficar fazendo tudo ao mesmo tempo e ainda estar conduzindo o culto. Então, mas foi meramente por limitações técnicas. E agora a gente está podendo participar. Próximo domingo também vai ser um outro pregador. Já foi contactado, já está tudo certo. Então vai ser um pregador inédito nos cultos da live, né? Na live. Gente, é Rafa, esposa de Arclébio. Ela acabou de falar aqui. Rafa, bem-vinda. Um abraço para Arclébio, para o bebê também. Que bom. Bom, já que estamos em celebrações, vamos celebrar aqui os aniversariantes dessa semana. Então, Débora de Carminha, Isael, os irmãos Zaya, Janielso, Roosevelt, Valdir, Célio, Luiz Carlos e Cíntia. Inclusive, Cíntia faz aniversário hoje, né? Então, são várias pessoas. A semana passada, essa semana, várias pessoas aniversariando. Mês de julho também tem muitas pessoas. Vamos cantar parabéns para os aniversariantes. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a cada um de vocês que aniversariou esta semana. Pois estamos para encerrar o culto. Já falou da campanha de missões, os avisos já foram dados. Então, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente se encontra para o estudo bíblico, mais um estudo bíblico. Quinta-feira, às 8 horas da noite, vamos estudar o profeta Isaías.
E nós vamos tratar de coisas que são provavelmente surpreendentes sobre o profeta, ou sobre o livro do profeta Isaías, que surpreendente para a maioria das pessoas. Então, esteja conosco, conectado, e vamos juntos estudar a palavra de Deus na próxima quinta, se Deus quiser, às 20 horas, 8 horas da noite. Então, que Deus te abençoe. Vamos para a oração final, né? Vamos orar. Sim, né? Querido Deus, queremos te agradecer por esse momento aqui reunidos. Pedimos a tua graça sobre a vida de cada pessoa. Vai em cada lar, vai em cada quarto, em cada sala, em cada ambiente, sobre a vida de cada um que está ali conectado nesse momento. Oramos por aqueles que estarão acompanhando em outra ocasião esse culto, assistindo em outra ocasião. Que a tua graça seja transbordante sobre as nossas vidas. Temos colocado diante de ti toda essa situação no Brasil, no mundo, essa pandemia, todos os transtornos que ela trouxe. Pedimos, ó Deus, que tu providencies os meios necessários para que retornemos à normalidade. Amém, brevemente, ó Deus, que a vacina seja eficaz. Amém, e que possa dar um ponto final em todo esse momento tão difícil que o Brasil e o mundo têm vivido, Deus. Nos acompanhe durante esta semana, fica conosco, faz-nos prósperos e bem-sucedidos em tudo que temos a realizar. Te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, agora e sempre. Amém. 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 Então, grande abraço para cada um, um beijo, e a gente se vê, a gente continua se orando pelos outros, né? Orando pelos outros e nos abençoando mutuamente, né? Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que